Há uma permuta entre o nobre deputado Alex Manente e o nobre deputado Fernando Capês. Tenha Vossa Excelência, nobre deputado Fernando Capês, o tempo regimental no grande expediente. Nobre deputado, com a palavra. Senhor presidente, eu quero formular um requerimento verbal à Comissão de Transportes desta Casa para que, por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa, oficie ao presidente do CAD para que envie a esta Assembleia, se o documento é sigiloso, que aqui seja tratado com sigilo, mas que envie a esta Assembleia e à Comissão de Transportes o relatório ou os termos do acordo de leniência, para que, fazendo uma análise técnica, se decida efetivamente com base em que se fazer a investigação. Porque nós estamos todos aqui nesta casa discutindo a formação do cartel entre Siemens, Alstom e outras empresas fornecedoras de maquinário e trens para o metrô e CPTM, e estamos discutindo a partir de uma reportagem que saiu na revista Isto É, reportagem essa que dá conta de uma série de fatos, não enumerando-os, não especificando-os, apenas mencionando-os esparsa e genericamente, sugerindo um superfaturamento de 30%, é o que tudo indica. Essa matéria que torna públicos estes fatos é feita com base no relatório do CAD, que está sob sigilo, um sigilo tão grande que o governo do Estado solicitou acesso a este relatório para tomar as providências no âmbito da Corregedoria e a primeira instância da Justiça Federal negou este acesso, fazendo vistas grossas à súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura acesso a todos os documentos já anexados aos autos, mesmo em investigações de caráter sigiloso. Resguardado o sigilo bancário, sigilo fiscal. Deputado Fernando Capês, essa presidência solicita a Vossa Excelência. Está registrado o pedido de Vossa Excelência, mas essa presidência gostaria que Vossa Excelência registrasse e protocolasse o pedido de Vossa Excelência nesse caso. Eu vou exceder um pouco o meu tempo em razão da... Posso ser? Pode ser, Excelência? Com certeza absoluta. E que estes fatos que são sugeridos e que estão cobertos pelo sigilo, tamanho sigilo que o juiz federal de Brasília negou acesso ao governo do Estado a esses documentos, fazendo vistas grossas à súmula vinculante número 14, quando a investigação é sigilosa, não se tem acesso a fatos que ainda vão ser apurados ou que estão sendo apurados. Aqueles que já foram, se encontram documentados e anexados à investigação, de acordo com o entendimento súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a parte tem acesso. Agora, nós ficamos aqui discutindo, especulando, fazendo vazamentos, fritando o assunto politicamente e não vamos ao principal, que é a leitura do relatório para verificar de fato o que existe lá dentro. Enquanto isso, eu vejo, por exemplo, uma matéria no estado de São Paulo, Caderno Metrópole, caso Alstom, Polícia Federal vê pagamentos a partido e governo de São Paulo, indicia 10. Deixa eu fazer uma pequena informação, já que o tempo urge. O Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público Estadual de São Paulo, por intermédio dos promotores Saad Maslum e Silvio Marques, faz esta investigação há 2 anos, com estes nomes todos que se encontram aqui. A investigação foi concluída, ingressaram o ano passado com medidas cautelares, a Justiça brasileira enviou carta rogatória à Justiça Suíça, e a Justiça Suíça, em razão de ações propostas pelo Ministério Público de São Paulo, em 2 ações cautelares, a Justiça Suíça decretou o bloqueio das contas destes investigados. Não é nenhuma novidade. Ocorre que houve um recurso lá na Suíça, e os documentos só podem ser enviados para o Brasil
depois do trânsito em julgado lá na Suíça. Assim que terminaram os procedimentos de defesa na Suíça, os documentos são enviados para o Ministério Público do Estado de São Paulo, que terminará uma investigação 95% concluída. Só depende desse documento da Suíça. E, no entanto, é colocado aqui como se fosse um fato novo, um fato que estivesse dentro desse emaranhado de questões que são colocadas. Vejo também, com surpresa, acordei e vi, executivo afirma que Serra sugeriu acordo em licitação, matéria do jornal Folha de São Paulo. Por favor, leiam atentamente esta matéria, não apenas o título, leiam todo o conteúdo desta matéria. Eu chamo a atenção aqui do parágrafo: os documentos examinados pela Folha não contêm indícios de que Serra tenha cometido irregularidades. Os documentos examinados pela Folha não contêm indícios de que Serra tenha cometido irregularidades. Sabe por quê? Foi feita uma licitação extremamente acirrada. Na época, a Siemens, a empresa corruptora que, como Madalena arrependida, agora tenta obter os benefícios do acordo de leniência, na época, a Siemens disputava com a espanhola CAF uma licitação milionária aberta pela CPTM para aquisição de 40 novos trens e ameaçava questionar na justiça o resultado da concorrência se não saísse vitoriosa. Houve uma concorrência acirrada. A empresa espanhola ganhou a licitação. E a empresa espanhola ganhou a licitação porque ofertou o menor preço. Esta Siemens, que ficou em segundo lugar, queria recorrer, alegar que a empresa vencedora, a empresa espanhola CAF, que venceu porque ofertou o menor preço, queria alegar na justiça que ela não tinha qualificação, e não tendo qualificação, ela seria desclassificada. Qual era o plano? Desclassificando a primeira colocada, desclassificando a melhor proposta. O governo do estado, então, contrataria a segunda colocada, que tinha um preço maior. O que o governador José Serra disse? Não. Se vocês desclassificarem na justiça a primeira colocada, se vocês desclassificarem a proposta vencedora, que é a proposta do menor preço, se vocês conseguirem isso, eu anulo toda a licitação, eu não contrato a segunda colocada. Vocês querem desclassificar a primeira, para fazer um contrato com um preço maior, por isso que ficou em segundo? Se a justiça entender que a primeira colocada não reúne condições técnicas de fazer esse contrato, eu anulo então tudo, e faço nova licitação, e só contrato por este preço que nos foi apresentado. Serra não admitiu qualquer tipo de conluio. E o que a Siemens fez? A Siemens apresentou recursos administrativos e foi à justiça para tentar desqualificar a CAF. Ou seja, o Serra disse, não vem não, vá reclamar na justiça se quiser. Mas os seus apelos foram rejeitados e a empresa acabou contratada. Agora, o porquê então deste título? A matéria explica, Serra havia comparecido para participar de um congresso em Amsterdã. Nesse congresso em Amsterdã, ele foi procurado, abordado ali, por um representante da Siemens que lá se encontrava, fazendo supostas ameaças. Olha aqui, nós vamos anular essa licitação, houve uma concorrência, nós vamos anular essa licitação porque fomos segundo colocados, nós vamos anular essa licitação porque a primeira proposta é mais barata, por um preço acessível, nós vamos anular esta licitação, porque assim vocês vão ser obrigados a contratar nós que fomos segundo colocados e apresentamos um preço maior. O Serra disse, faça isso, se você anular essa licitação, eu anulo completamente, mas não contrato a segunda colocada, não contrato aquela que licitou, que participou da concorrência e ofertou um preço maior.
eu faço uma nova concorrência e só contrato se for este preço. Serra, portanto, assim procurou preservar. Aí ele diz, e onde estaria a sugestão do acordo? A lei de licitações permite legalmente a subcontratação. O Serra disse, você que vá lá e seja subcontratado para fazer parte desta obra. Converse lá. A preocupação do governo de São Paulo é fazer esta obra no menor espaço de tempo por aquele preço menor que foi licitado. Esta era a preocupação. E assim foi feito. Serra, mais uma vez, nesse caso, agiu defendendo os interesses da população. Por quê? Quando ele diz, olha, você vai ser subcontratada, se entendam entre vocês, ele não queria que a licitação fosse anulada e demorasse mais 1 ano e meio para se fazer uma nova contratação e a população ficasse sem os trens. Mas se fosse anulada, e se a condição para isso fosse contratar o segundo preço, que era o maior, Serra anularia. Isto está escrito aqui. E é por isso que a Folha de São Paulo disse, os documentos examinados pela Folha não contêm indícios de que Serra tenha cometido irregularidades. E, senhor presidente, apenas porque meu tempo foi turbado, eu quero só completar uma questão que eu acho de suma importância. Uma pessoa pela qual todos nós temos muito respeito, o vereador André Matarazzo, contra o qual nunca se foi colocado nada, foi indiciado pela Polícia Federal como participante deste imbróglio. E a explicação que nos é dada pela autoridade policial federal que fez o indiciamento é o seguinte, Matarazzo era secretário de Energia e era do partido que governava São Paulo. Está escrito aqui, entre aspas. Por este motivo, se conclui pela existência de indícios de que tenha se beneficiado. Vou repetir. Abre aspas. Delegado da Polícia Federal, que eu tenho um grande respeito, doutor Troncon, Roberto Troncon. Matarazzo era secretário de Energia e pertencia ao partido político que governava São Paulo à época. Por esta razão, ele tem que ser responsável. Isto não é teoria do domínio do fato. Teoria do domínio do fato é aquela que diz, quando existe prova de que uma determinada pessoa planejou toda a ação, coordenou toda a ação, detinha todo o controle, mas não executou, esta pessoa também é considerada autora. E por essa razão, dada a importância do tema, se cristalizar-se este entendimento, isto é uma jurisprudência que se cria, trazendo novamente para o direito penal a responsabilidade objetiva, em que uma pessoa é considerada culpada, sem demonstração de dolo ou culpa, sem provas de sua participação. Peço 2 minutos para completar. Partindo da teoria restritiva, a teoria do domínio do fato adota um critério objetivo-subjetivo, segundo o qual autor é aquele que detém o controle final do fato, dominando toda a realização delituosa, com plenos poderes para decidir sobre a sua prática, interrupção e circunstâncias. Por esta razão, o mandante, embora não realize o núcleo da ação típica, deve ser considerado autor, uma vez que detém o controle final do fato até a sua consumação. Da mesma forma, o chamado autor intelectual de um crime é de fato considerado seu autor, pois não realiza a conduta, planeja toda a ação, coordena e dirige a atuação dos demais. Por esta razão, a teoria do domínio do fato assim considera, isso se encontra inclusive na nossa obra, curso de Direito Penal, parte geral, estamos fazendo aqui uma autocitação, a teoria amplamente conhecida, que é a teoria do domínio do fato, para considerar alguém autor de um crime, um mandante, um autor intelectual, exige a demonstração efetiva de prova. Por isso, senhor presidente, por esta razão, até este momento não apoiei nenhuma CPI, porque estou vendo nesse momento, até agora, uma simples tentativa de fritura do governo estadual e uma antecipação do pleito para governador ano que vem. Para encaminhar pela bancada. É regimental. Com a palavra, o deputado Fernando Capês. Senhor presidente, nobres deputados, nós estamos aqui desde a reabertura deste semestre,
discutindo sobre a questão do metrô e da CPTM. E estamos todos discutindo sobre a questão do metrô e da CPTM, em razão de uma matéria veiculada na revista Isto É. E a matéria veiculada na revista Isto É, sem apontar detalhamentos de fatos concretos, faz referência a um relatório que integra o CAD, a autarquia federal subordinada ao Ministério da Justiça, composta por um presidente e 6 diretores escolhidos pelo presidente e pela presidente da República. Este documento, este relatório, este acordo de leniência está coberto pelo sigilo. E está coberto pelo sigilo de tal modo que o governo do Estado de São Paulo, solicitando à Justiça Federal, de primeira instância de Brasília, por meio de um mandado de segurança, uma liminar para ter acesso a estes documentos, foi surpreendido com o indeferimento, uma recusa do juiz federal. E o juiz federal, ao recusar o acesso, fez vistas grossas à súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, resguardado o sigilo fiscal, não existe sigilo sobre documentos já anexados a uma investigação. Mas o sigilo foi de tal monta que sequer se permitiu ao governo acesso para tomar as providências apuratórias. Curioso é que, a despeito de um sigilo tão bem resguardado de órgãos públicos, este relatório vem sendo vazado. O relatório do CAD vem sendo vazado em conta-gotas para a imprensa. Por esta razão, fiz um requerimento por escrito à Comissão de Transportes para que seja solicitado o encaminhamento a esta Assembleia do inteiro teor deste relatório. Se existem informações tão importantes, é direito da sociedade conhecê-las e é direito também da comissão respectiva desta Casa Legislativa tomar conhecimento do seu integral teor. O que tenho visto é que tem sido feito vazamentos de coisas que são absolutamente requentadas. A reportagem de hoje do Caderno Metrópole, caso Alstom, Polícia Federal vê pagamentos a partido e governo de São Paulo indicia 10. Todos estes nomes já constam de ações cautelares preparadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Promotores Saad Maslum e Silvio Marques ingressaram com ações cautelares há 2 anos, pedindo o bloqueio das contas na Suíça de servidores de 3º e 4º escalão flagrados aqui neste envolvimento. O juiz encaminhou uma carta rogatória à Suíça, a Suíça determinou o bloqueio em primeira instância, mas enquanto não esgotados todos os recursos lá da Suíça, os documentos não podem ser enviados para cá. Estão, portanto, aguardando o resultado de 2 anos de árdua e eficiente investigação. E aqui é dado como se fosse algo novo. Acrescenta-se aqui, a meu ver, algo no mínimo inusitado, o indiciamento do vereador André Matarazzo. E aqui está entre aspas a justificativa para o indiciamento de André Matarazzo. André Matarazzo era secretário de Energia na época. Logo, se conclui pela existência de indícios que ele tenha se beneficiado. E usa-se em deturpação a teoria do domínio do fato. Responsabilidade objetiva em matéria penal. Isso não existe. É preciso provar, ainda que indiciariamente, a participação. Não se fazer isso num ato que, a meu ver, tem sim, é forçoso dizer, um viés lamentavelmente político. Agora, nobre deputado Marco Aurélio, deputado que eu reputo um homem sério, diz aqui, deputado
reputo e afirmo e reitero e tenho absoluta confiança e não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, deputado, peço que Vossa Excelência compreenda também a exaltação de ânimos do deputado Barros Munhoz, porque Vossa Excelência, neste momento ímpar de sua trajetória, não foi feliz ao dizer que é um e-mail relatando negociação de propina entre o governador José Serra e a Siemens. A matéria diz exatamente o contrário. A matéria é elogiosa ao governador Serra. Não é o que sugere a manchete, mas a leitura atenta leva à seguinte conclusão. Abre aspas, matéria da Folha de São Paulo. Os documentos examinados pela Folha não contêm indícios de irregularidade. Ou melhor, desculpem, não contém indícios de que Serra tenha cometido irregularidades, mas sugerem que o governo estadual acompanhou de perto as negociações entre Siemens e suas concorrentes. Os documentos examinados pela Folha não contêm indícios de que Serra tenha cometido irregularidades. O que aconteceu? O e-mail aqui relata. Serra se encontrava participando de uma conferência em Amsterdã. Está aqui, eu estou reportando o que está escrito. E nesta conferência em Amsterdã, encontrou com um diretor da empresa Siemens. Não foi um encontro planejado, não foi um encontro em flats, em subsolos, não foi encontro em casa noturna, foi um encontro numa conferência pública e um encontro casual. Quem diz isto é a reportagem. Neste e-mail, a Siemens reclama. Houve uma licitação acirrada, houve uma licitação disputada, e nesta licitação, a empresa espanhola CAF foi a primeira colocada, e a Siemens a segunda colocada. Por quê? Porque a CAF tinha um preço melhor. O que a Siemens disse? Olha aqui, nós vamos impugnar esta licitação, e vamos apontar que a empresa vencedora, aquela que tem o melhor preço, não reúne condições técnicas. Nós vamos desqualificá-la. É isso que nós vamos fazer. E aí, desqualificando, passamos nós a termos o contrato com preço superior. E o Serra falou na cara dele, em Amsterdã. Se você fizer isso, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque se você anular a vitória daquela que ofereceu o melhor preço, eu não vou te contratar porque você tem um preço maior. Se você desqualificar a vencedora, eu anulo a licitação. Vai sofrer o povo de São Paulo, porque é uma licitação para compra de 40 trens. Para abrir uma nova licitação, até fazer, vai levar mais 2 anos. Mas eu anulo a licitação. Eu não pago 1 centavo a mais do que aquele que foi licitado pelo melhor preço. E está aqui o e-mail, onde se diz que Serra negociava a propina. Vamos ver o que diz o e-mail que está na matéria. E-mail do diretor da Siemens, Nelson Branco Marchetti, de 28 de março de 2008. Prezada Siemens, conforme conversado durante nossa conference call da data de hoje, gostaria de confirmar que conversei com o senhor Serra, governador do estado de São Paulo, e com o senhor Portela, secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, durante a conferência UIC em Amsterdã na semana passada, quando, atenção agora para esse detalhe que está no e-mail, onde se diz que nesse e-mail o Serra negociava propina. Olha o que diz o e-mail. Quando o senhor Serra confirmou que, se a proposta da CAF não tiver condições de ser qualificada, devido à uma questão técnica do capital integralizado ou por qualquer outro motivo, Serra disse, se nós desclassificarmos o melhor preço, a concorrência será cancelada. A razão básica para este posicionamento
é a diferença de preço entre a CAF e o nosso. Só um minuto para completar o raciocínio. E o nosso, estamos pelo menos 15% acima do preço líquido da CAF. O que o Serra disse é o seguinte: meu amigo, eu vou fazer pelo preço que foi licitado, não pago um centavo a mais. Ocorre que a licitação permite ao contratado fazer subcontratações. Você é que converse com a CAF, execute uma parte se quiser. Mas eu não vou anular essa licitação, eu não vou dar o contrato para você. Sabe o que aconteceu? Para provar que não teve cartel, ajuste ou qualquer coisa, as negociações não deram certo, a Siemens apresentou recursos administrativos e foi à justiça para tentar desqualificar a CAF, mas seus apelos foram rejeitados. Isto é um fato novo? Sim, é um fato novo que comprova que até esse presente momento não há indícios de ajuste que envolvam qualquer governador. Senhor presidente. Palavra. Primeiro dizer que eu confio integralmente na lisura, na honestidade do deputado Adriano Diogo e me solidarizo com as injustiças que ele vem sofrendo. Segundo, dizer que no Ministério Público, os promotores têm cargo fixo, são inamovíveis, não podem ser retirados do seu cargo, não podem, são vitalícios, tem uma série de garantias constitucionais. As maiores reclamações que existem é contra excessos e não contra omissão. Por essa razão, neste caso, temos absoluta certeza que se o Ministério Público errar, vai ser por excesso de ações. E eu quero dizer o seguinte, nesta comunicação: existe maior transparência, existe maior vontade de deixar tudo às claras do que pedir que este relatório do CAD venha aqui para a Assembleia para nós fazermos uma leitura integral e não sobre trechos pinçados deste relatório, e a partir da leitura integral concluirmos de forma profissional se vamos fazer uma investigação, ou é melhor esconder debaixo da cama este relatório e ficar vazando trechinhos para fazer fritura política e antecipar o debate eleitoral. Quero até me desculpar aqui com um dos representantes da Comissão de Transportes, o deputado Antônio Mentor, que me informava agora que a Comissão de Transportes já requereu a vinda deste relatório do CAD. E eu quero parabenizar esta providência. Vamos que venha logo esse relatório do CAD, sobre o qual não existe mais nenhum sigilo. Está sendo entregue para a imprensa e estão negando aos órgãos públicos apuratórios. Por esta razão, senhor presidente, vamos fazer as coisas profissionalmente e na sua ordem. Vamos exigir a vinda desse relatório do CAD. Se lá existem informações importantes, não podem ser escondidas da população.